Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da DeFi Brasil. Aqui é o professor Fernando Lopes e hoje nós vamos falar sobre qual é o verdadeiro propósito da Drex. Esse não é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo. Desde o início do projeto, quando ainda não se chamava Drex, mas o projeto piloto do Real Digital, nós já falamos, com base na análise do documento provido pelo próprio Banco Central, sobre quais seriam os reais propósitos da Drex. E o fato é que desde então, mesmo nós tendo gravados uma série de vídeos, surgiram aí uma série de teorias, tanto por parte daqueles apoiadores do projeto, quanto por parte daqueles detratores deles. Mas qual que é o nosso objetivo aqui no canal DeFi Brasil? É trazer informação imparcial, ou seja, trazer a informação que nós acreditamos que é a mais correta do ponto de vista científico. E qual que é essa informação mais correta que nós identificamos tão logo nós lemos o projeto piloto do Real Digital? Basicamente a seguinte: nós já conhecemos o mercado DeFi, somos, acredito que, o primeiro canal do Brasil a falar do mercado DeFi, trazendo uma perspectiva inclusive prática, né? Temos aqui vários cursos de programação, e nós sempre soubemos que o mercado DeFi é muito mais eficiente, tem muito mais possibilidades do que o mercado tradicional. Nós iniciamos a falar isso, né, há muito tempo. E quando surgiu a Drex e nós lemos o projeto piloto do Real Digital, nós vimos ali que o próprio documento fazendo referência à pesquisa de um professor da Universidade da Basileia sobre o mercado DeFi. Então, ponto, né? Entramos a fundo no estudo e nós verificamos o quê? Que o mercado DeFi traz uma ameaça ao sistema financeiro tradicional. Uma vez que os bilionários que já usam, por exemplo, paraísos fiscais, offshores, eles não querem ser identificados, eles precisam que esse capital possa fluir mais rápido. Então nós temos, por exemplo, um discurso contraditório dentro do próprio Estado. Nós tivemos recentemente o caso do Paulo Guedes, que era ministro, que foi descoberto que ele tem contas em paraísos fiscais. Todos os políticos têm contas em paraísos fiscais. Então, ao mesmo tempo que o Estado ele chega com um discurso de que você deve nacionalizar, quando você vai analisar as pessoas que integram esses grupos, todas elas possuem contas em paraísos fiscais, offshores, etc. Não estou entrando aqui na questão se isso é legal, se não é, etc. Obviamente que é legal, dependendo de como você utiliza essa estrutura. O que eu quero dizer aqui apenas é que é uma realidade. As pessoas que possuem recursos, elas raramente mantêm esses recursos, salvo aquilo que seja necessário, no Brasil ou em um determinado país. Geralmente você se vale de estruturas internacionais. Exemplo, planejamento tributário internacional. Não estou falando aqui, pessoal, é importante deixar claro, quando a gente fala em ricos aqui, eu não estou falando do cidadão de classe média que tem lá uma boa casa. Não, eu estou falando de grandes empresas multinacionais que são as que utilizam essa espécie de planejamento tributário. Estou falando aqui de Starbucks, por exemplo, e de outros, cujo capital é de grande interesse das instituições financeiras. Então, na medida que surge o mercado DeFi, o que acontece? O sistema financeiro começa a ficar preocupado. Por quê? O capital que de fato interessa para os bancos, o banco não quer que você vá na agência, o banco quer saber do cliente que tem dinheiro. Ele pensa, esse pessoal que tem muito dinheiro vai deixar de utilizar banco, eu preciso fazer alguma coisa. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso, obviamente, ter um plano para saber como que eu vou concorrer com o mercado DeFi. E aí que surge a ideia do projeto piloto do Real Digital, conforme nós vamos mais uma vez verificar. E a partir desse problema, né, surgido, desse risco às instituições financeiras com o mercado DeFi, surge um problema que foi designado no documento do projeto do Real Digital, chamado de risco de desintermediação financeira. Muitas pessoas, quando pensam em risco de desintermediação financeira, estão pensando na ideia da CBDC emitida de forma direta pelo Banco Central, que é de fato a ideia, né, das CBDCs, como o pessoal fala, a tal das CBDCs raiz. Mas no caso do projeto piloto do Real Digital, não tem absolutamente nada a ver com isso. Por isso que muitas pessoas que vão estudar o projeto da Drex, com essa ideia do que se estuda no âmbito de CBDCs, não entendem absolutamente nada. Por quê? Porque não é esse o propósito
da Drex? O propósito da Drex, do Real Digital, sempre foi dar competitividade para as instituições financeiras frente ao surgimento do mercado DeFi. E aí vem a ideia de você pegar os depósitos à vista, tokenizar esses depósitos e visar o que tem sido dito agora, que até então não se falava. Uma interoperabilidade com as blockchains públicas. Agora você já começa a ver um evento ou outro da Drex, alguém falando sobre DeFi. Então, ou seja, desde que surgiu o projeto, está muito claro. E como que nós sabemos isso? Pela nossa experiência que nós temos no âmbito do estudo da economia monetária, no âmbito do estudo da tecnologia específica, que está sendo discutida aqui, que são os smart contracts, e no próprio âmbito do direito. Conforme vocês nos acompanham, vocês sabem que nós temos uma longa trajetória de estudos sobre esses assuntos. Então, são assuntos que, para nós temos uma grande familiaridade com esses estudos. E agora, o que acontece? Depois que nós falamos, eu vou deixar aqui o link de alguns vídeos do canal, onde nós falamos essa questão do risco da desintermediação financeira, que esse era o principal questão que a Drex visava resolver, ou seja, trazer competitividade para as instituições financeiras, para o mercado tradicional, frente ao mercado DeFi, de modo a evitar o quê? Evitar a perda do poder de concessão de crédito das instituições financeiras. Evitar o risco de uma crise de liquidez que pode vir a afetar o sistema financeiro se você pensar que o mercado DeFi cada vez está evoluindo mais. Hoje, se eu quiser utilizar o mercado DeFi, eu utilizo de forma anônima da minha casa. Nós temos um curso que ensina a fazer isso, inclusive. Então, ou seja, é muito fácil, embora hoje a grande massa talvez sequer tenha acesso, né, hoje acho que já está muito mais avançado isso, mas tem muitas pessoas que não têm acesso ainda à tecnologia e conhecimento financeiro, mas isso tende a mudar, cada vez nós vemos a tecnologia se desenvolvendo cada vez mais, e o Banco Central tem a função de prever isso. Então foi por isso que foi criado esse projeto, para dar competitividade. A maior forma de dar competitividade foi por meio da criação de algo como uma stablecoin de natureza pública, que nada mais é do que a Drex. Tanto que no projeto do Real Digital começa a se falar, inclusive, qual que é um dos assuntos temas ali daquele projeto. São as stablecoins. Aí o Banco Central fala, você utiliza o mercado DeFi hoje, mas usando stablecoins que não são lastreadas numa moeda estatal. Agora com a Drex você vai poder então, ter uma moeda lastreada numa moeda estatal. Então tudo focado nessa questão da competitividade bancária. Mas nós temos ouvido falar aí desde então várias coisas. Desde que a Drex veio para acabar com a pobreza, de modo a integrar os menos favorecidos no sistema financeiro. Coisas como o objetivo, pelo fato do projeto utilizar a HyperEdge Bezo como sistema, que é um sistema híbrido, né, permite tanto a questão privada quanto a integração com blockchains públicas. Muitos falaram, não, o interesse é criar um sistema interno dos bancos, né, só pelo fato da Bezo ter essa característica de blockchain privado. O que mais que se falou? Se fala ainda uma série de coisas sobre o projeto, mas não se toca nesse ponto que nós tocamos aqui no canal. E que agora, por exemplo, compartilhar com vocês aqui. Agora o próprio presidente do Banco Central, ele que em suas declarações sempre foi muito transparente sobre os objetivos, né, da Drex. A gente não pode acusar ele de... Ele sempre falou desde lá para trás, né, nós temos alguns vídeos aqui quando se falava dessa questão das stablecoins. Então observe aqui, ó. O que ele diz? Para Campos Neto, o desenho resolve diversas preocupações do mercado financeiro tradicional, particularmente em relação ao risco de desintermediação da economia e da queda na captação dos bancos. Deixa eu voltar aqui para a câmera, porque aqui tem uma questão que eu acho importante ser frisado. Eu ouvi até gente falando, pessoal, que a Drex veio para acabar com os intermediários. Tem gente que está falando isso. Qual que é o propósito de se falar coisas desse tipo? Será que é... Eu não entendo, eu realmente não consigo entender. E aqui no canal, por que a gente traz informação imparcial? Porque nós não temos, por exemplo, qualquer pretensão de estabelecer qualquer tipo de negócio com o governo. Eu não participo de nenhuma empresa relacionada que tem interesse em vender produtos ou já esteja vendendo produtos para o governo. Então, por isso que aqui você pode ter certeza que você vai ter uma informação imparcial com base na documentação. E não coisas desse tipo dizendo que a Drex veio para acabar com a intermediação. Não, ao contrário. Ela veio, conforme o próprio presidente do Banco Central está falando aqui, ela veio para manter a intermediação. Manter a intermediação no sistema tradicional, no sistema financeiro tradicional, nesse novo contexto da economia tokenizada. Então agora a gente pode voltar aqui.
Então observe, é basicamente isso. Tá? Então, o que está sendo dito aqui, eu acho que esse é um detalhe extremamente importante, porque aqui nós temos o propósito da Drex. E por que isso tem efeitos práticos hoje? Tem efeitos práticos porque isso, para você especificamente, porque isso aqui é um sinal para você começar a estudar sobre o mercado DeFi neste momento. Nós lançamos o primeiro livro sobre projetos de tokenização, chama o Guia Jurídico da Tokenização, vocês podem verificar aqui. Este aqui é o primeiro livro, é o livro base, tá? Para que você comece a se familiarizar com o processo da economia tokenizada. E nós já estamos com o outro livro praticamente pronto, que será sobre aspectos jurídicos do mercado DeFi. Então, ou seja, já recomendo, não sabe nada sobre o assunto, comece a estudar pelo nosso livro. Temos também um curso, mas eu vou falar sobre os cursos de programação em outra oportunidade, porque do contrário, o que vai acontecer? Do contrário, você vai ficar na dependência das instituições financeiras. Então, para finalizar aqui, né, para a gente ter um resumo de tudo que foi dito. O grande propósito da Drex é prover aos bancos meios de competitividade em face dessa nova economia tokenizada que tem no mercado DeFi a sua versão mais avançada neste momento. O objetivo é óbvio, já foi dito em lives do Banco Central. É fazer com que as instituições financeiras nacionais sejam intermediárias dos cidadãos brasileiros em relação ao mercado DeFi. Agora eu pergunto para você, por que você vai ficar a depender de intermediários se você já pode utilizar o mercado DeFi de maneira direta? Para isso, obviamente, você precisa estudar, porque o mercado DeFi é complexo. Então nós vemos o mercado hoje, a economia sendo desenvolvida. Basicamente você tem novas tecnologias surgindo, mas na prática, se continuar nesse ritmo, nenhuma mudança do que já acontece hoje. O que já acontece hoje? Os pobres continuam com as suas continhas nos bancos e os ricos, incluindo os funcionários públicos integrantes aí do alto escalão do governo, com as suas contas em offshores, em paraísos fiscais. E você que hoje tem a possibilidade de ter a sua independência financeira, que pode estudar, vai continuar comprando criptomoeda em corretora centralizada. Vai ficar apostando ainda em um instrumento que obviamente que a Drex ela pode trazer benefícios? Pode ser que sim. Mas se você conhecer o mercado DeFi, você vai ter muito mais benefícios. Então se inscreva no nosso canal, adquira o nosso livro Guia Jurídico da Tokenização e se prepare para o livro sobre os aspectos jurídicos do mercado DeFi. Será um livro que nós vamos abordar questões fundamentais hoje, as mais avançadas em termos de análise dos paradigmas regulatórios, que já vem sendo discutido desde antes desse fenômeno hoje chamado da economia disruptiva, que o Klaus Schwab, um dos criadores do Fórum Econômico Mundial, trouxe no seu livro A Quarta Revolução Industrial, ou seja, tudo isso faz parte de um processo também já discutido no âmbito do Fórum Econômico Mundial, ou seja, nós estamos nesse processo de reconstrução da economia global, que eu sempre falo, e tem muita gente achando que nada mudou, que o modelo de regulação continua sendo o modelo repressivo, que é aquele modelo em que o Estado cria a lei, todo mundo fica com medo e cumpre a lei. Sendo que isso, no âmbito jurídico, a pessoa que tem o mínimo conhecimento de regulação sabe que isso é um absurdo. Mas por que é divulgado? Por causa de interesses de certos setores do mercado, mas é um modelo que já era há muito tempo. Então, é isso, pessoal. Tem que estudar, tem que se aprofundar, senão você não vai conseguir a tua autonomia. Não adianta você ter o Bitcoin, não adianta você falar assim, eu invisto em Bitcoin se o teu Bitcoin está numa corretora centralizada. Que liberdade que você tem. É a mesma coisa se tiver com o dinheiro no banco. Mas o Estado vai garantir que aquela corretora não vai quebrar. Você deve estar de brincadeira. A não ser que você seja uma criança ou adolescente, se você passou dos 30, teve um mínimo de experiência ainda com aspectos regulatórios, já trabalhou em empresas, você sabe que isso é uma verdadeira piada. Então não tem saída. Ou você estuda, ou você estuda. Certo? Eu espero que então tenha ficado mais claro agora o objetivo da Drex. Tem as teorias da conspiração, o Estado quer controlar a tua vida. Bem, isso é, como diz, são teorias da conspiração. O Estado sempre quis controlar a tua vida e essas ferramentas, elas de fato fornecem novos poderes ao Estado. Mas a questão fundamental não é essa. Ou seja, quando o Banco Central se reuniu para criar o projeto de Estado, eles não falaram assim, vamos criar uma forma de controlar a vida das pessoas por meio... Não. Eles estão preocupados com a saúde das instituições financeiras. Estão preocupados com o quê? Com o poder econômico. Poder econômico que controla efetivamente o Estado. O Estado, e nós percebemos isso, o próprio judiciário, basicamente nós temos
eles estão todos subordinados ao poder econômico. É o poder econômico que dita as regras. O poder econômico está pouco se lixando para o que você faz da sua vida. Mas ele está muito preocupado com o dinheiro que ele pode ganhar ou pode deixar de ganhar, principalmente em virtude dessa revolução que surgiu, que é o mercado DeFi. Certo? Espero que tenha ficado compreendido o propósito da Drex, efetivamente o real propósito. As demais coisas são secundárias. Por quê? O presidente do Banco Central acabou de dizer isso que nós já falamos lá atrás. Está no projeto piloto do projeto do Real Digital, agora chamado Drex. Certo? Então se inscreva no canal, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, aspectos jurídicos lá no Instagram do Lopes Isors, também tem o meu Instagram pessoal, professor Fernando Lopes, eu sempre estou postando conteúdo. E é isso, pessoal. Grande abraço.